E aí, galera? Eu sou o E eu Vinícius. sou a Letícia. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Castidade. E hoje nós teremos como tema, o pecados contra a castidade. A gente vai explicar sobre alguns, os que restaram, e fazer um resumão aqui geral. Então vamos rezar a Ave Maria, para iniciar o nosso vídeo. Pedir que Nossa Senhora passe à frente dos nossos entendimentos e dos nossos pensamentos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, em primeiro lugar, a gente tem, a luxúria, que é um pecado, um dos 7 pecados capitais, e um pecado grave, considerado grave. E a luxúria, o que é a luxúria? A luxúria é um desordenado prazer, um gozo incessante da busca do prazer contra os pecados carnais, os pecados contra a castidade. Então, ele se torna desordenado justamente porque ele é buscado sozinho, ou seja, por si mesmo, a se satisfazer. E é por isso que é o pecado, porque ele não tem essa finalidade de unir, de procriar, como a gente já falou nos outros vídeos, que é a finalidade dos esposos. Então, por ele não ter essa finalidade, acaba sendo um pecado grave e um dos 7 pecados capitais que entra aí como pecados graves, que deve ser confessados. E nessa lista aí a gente tem o estrupo. O estrupo, ele designa a penetração à força, com violência na intimidade sexual da pessoa. Ele fere a justiça e a caridade. O estrupo, ele lesa profundamente o direito de cada um. O direito ao respeito, à liberdade, à integridade física e moral. Ele provoca um dano gravíssimo na vítima, marcando ela para a vida toda e sem contar os traumas que ela pode sofrer, enfim. E ele é sempre um ato intrinsecamente mau, ele é horrível, é um ato horrível. E ele é mais grave ainda quando ele é praticado pelos pais ou pelos responsáveis da pessoa. E logo em seguida a gente tem, a fornicação, que é a busca do prazer, a ter relações fora do casamento. Ou seja, ter uma pessoa que é casada, ter relação com um homem ou uma mulher fora do casamento. E isso acaba sendo um pecado também, porque não está tendo a finalidade de cuidar dos seus filhos, criar seus filhos, gerar os filhos, Então, por isso que acaba sendo um pecado e acaba sendo um escândalo também quando este é praticado com jovens, E tudo isso é contrário, contrário à sexualidade humana. Porque, como eu disse, a gente sempre vem batendo nessa tecla, é contrário à finalidade dos esposos, que é unir, procriar, e como Deus deixou pra gente, Já que o Vinícius falou sobre esse pecado, ele entra também o sexo antes do casamento, que é um dos pecados aí. E eu vou ler o que a carta de São Paulo aos Coríntios disse. 1 Coríntios 7:4. A mulher não pode dispor de seu corpo, ele pertence ao seu marido. E também o marido não pode se dispor de seu corpo, ele pertence à sua esposa. Então, o apóstolo Paulo, ele não diz que o corpo do namorado pertence ao corpo da namorada, ou que o corpo da amiga pertence ao amigo para ele usar dele, ou que 2 amigas ou 2 amigos podem ter relações sexuais, não. Ele diz somente que o corpo da esposa pertence ao marido e o corpo do marido pertence à esposa. Porque a vida sexual, ela exige a vida sexual, ela exige um compromisso que é para sempre, que você, diante do altar, diante de Deus e da comunidade, você fez esse compromisso com a vida do outro, com a vida dos seus futuros filhos, enfim. Por isso que não se deve viver a vida sexual ativa durante o namoro. Eu vou ler
um trecho do Catecismo, no parágrafo 1350. Ele diz assim: os noivos... 2350. O que eu falei? 1000. No parágrafo 2350. Ele diz assim: os noivos são convidados a viver a castidade na continência. Colocados assim à prova, descobrirão o respeito mútuo, se fortalecerão na fidelidade e na esperança de se receberem um ao outro de Deus. Reservarão para o tempo do casamento as manifestações de ternura específicas do amor conjugal. Mutuamente se ajudarão a crescer na castidade. Então, o catecismo explicou, né, um pouquinho mais sobre por que os noivos ou os namorados ainda não podem viver a vida sexual ativa. E tem um texto que depois eu vou pesquisar direitinho, eu não lembro agora de onde eu tirei, se foi do catecismo ou se foi do livro, ou se foi de uma da catequese São João Paulo II, enfim. Depois eu coloco aqui para vocês. Diz assim: pela união dos esposos realiza-se um duplo fim do matrimônio, o bem dos cônjuges e a transmissão da vida. Esses dois significados, o valor do casamento, não pode ser separados sem alterar a vida espiritual do casal e sem comprometer os bens matrimoniais e o futuro da família. Assim, o amor conjugal entre o homem e a mulher atende a dupla exigência da felicidade e da fecundidade. Então, para dar uma complementação, mais uma ênfase no que eu acabei de falar, e é por isso, por essa finalidade, que a gente não deve viver a vida sexual ativa antes do casamento, né? E é um pecado grave e exclui a pessoa da comunhão sacramental. E, entretudo, as consequências que a vida sexual ativa antes do casamento traz: famílias destruídas, mães e pais jovens, solteiros, crianças sem pais, abandonados, e crianças órfãos, né, de pais vivos. Por último aqui, a gente tem a prostituição, que é algo que vai muito contra a dignidade da pessoa, a própria dignidade de quem pratica, né? Porque isso acaba sendo um prazer venero, ou seja, veneração do prazer que se obtém na prostituição, né? Porque a pessoa se comprometeu no batismo e tá ali manchando o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, assim como tá escrito na Bíblia, né? Que Deus deixou pra gente. E isso acaba manchando o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. A prostituição também, ela é um flagelo social. Mas por quê? Ela é um flagelo social porque é praticada por homens, mulheres, crianças e adolescentes. Sendo que os dois últimos, crianças e adolescentes, se tornam um escândalo. Porque não é normal uma criança e um adolescente se prostituir. Por isso que é um flagelo social e acaba sendo um escândalo. E todos esses, né, que a gente falou, tem que sempre buscar lutar contra para realmente buscar a confissão, buscar se converter, né, para poder ter uma vida sacramental e assim receber Jesus na hostia consagrada, buscar sempre, igual a gente falou nos outros vídeos, né, buscar sempre estar comungando sempre que possível, comungar, confessar, né. Então, galera, foi isso. A gente terminou um período. Módulo dentro de uma série, né? A gente fechou a primeira parte, né, da série, que é explicar a segunda parte, né? Explicar sobre os pecados contra a castidade. E a gente volta com a série ano que vem. Esse restinho de ano aí a gente vai ficar mais tranquilo, dar uma desafogada nas coisas. E daí a gente volta no ano que vem, né, com mais vídeos, mais novidades. Mas a gente vai estar ativo lá no Instagram, fazendo posts, escrevendo. Coisa do Otto com U, vai lá seguir a gente. E é isso, se inscreva no canal, deixe o joinha, vai lá no Instagram seguir a gente e interage com a gente por lá, nós vamos estar mais ativos lá. E é isso, um beijo e um queijo e até ano que vem. Fiquem com Deus.
Feliz ano Natal e Feliz ano Novo.